as atividades da Operação Militar Paraná 2, que inclui ações de reforço na fiscalização na fronteira. A manobra em Itaipu será substituída na jornada de hoje por um exercício na região de Itaipulândia, com o uso de veículos blindados do tipo Guarani e lanchas blindadas nas águas do lago. No total, mais de 300 militares participam da atividade, oriundos do 34º Batalhão, com sede aqui em Foz, e da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Cascavel. RCI. A eleição unificada para a escolha dos novos conselheiros tutelares de Foz do Iguaçu acontece neste domingo, dia 6 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 20 escolas municipais de todas as regiões da cidade. Os locais de votação, bem como os números dos 15 candidatos, estão sendo divulgados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e podem ser consultados no site da Prefeitura Municipal através do link Processo de Escolha Conselho Tutelar. Ao todo, 47 urnas eletrônicas serão utilizadas no pleito, que contará com a participação de 200 mesários, além da comissão organizadora. De acordo com o Conselho, estão aptos para votar em Foz do Iguaçu 168.622 eleitores, listagem similar à das eleições presidenciais do ano passado. Cada morador terá direito a escolher um membro para o Conselho Tutelar, e para isso basta digitar o número do candidato na urna. Para votar é necessário estar em dia com a situação eleitoral, apresentar o título de eleitor e um documento oficial com foto. Dos 108 candidatos que fizeram as etapas de seleção prévia, como prova e análise da documentação apresentada, só 18 foram aprovados para a segunda fase e apenas 15 habilitados para concorrer às eleições. Serão eleitos 10 conselheiros tutelares para um mandato de 4 anos, de 2020 ao final de 2023, sendo 5 para o Conselho Tutelar 1 e 5 para o Conselho 2. A remuneração de um conselheiro tutelar é de R$ 4.200 para 40 horas semanais. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha a gente aqui na Rádio RCI. Nós estamos então com mais um programa no ar, ao vivo aqui com a autora Ana Seno. Ela que é graduada em Letras, Português, Espanhol e Francês. É também licenciada em Educação pela USP, né, São Paulo, pós-graduada em Administração e Controladoria. Ela também é mestre em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo. É professora de português, tradutora de espanhol. Ela também é editora da revista Scriptor e da revista Conscienciologia Aplicada. Aquela outra revista da universidade, você continua? Não, nós tivemos um curso, um período só de 3 anos, né? Foi editora da revista... Linguísticos, isso. Percursos linguísticos. Isso aí. Então, ela é especialista aí na área de letras e a Ana escreveu um livro que tem tudo a ver com a área, né? Comunicação evolutiva nas interações conscienciais. Antes, porém, eu queria lembrar para vocês que a gente está aqui no dia 4 de outubro, e no dia 1º de outubro foi o dia da criação da imprensa oficial. Tudo a ver com o seu tema, não é isso? Claro. No dia 4, hoje, é o dia do poeta, considerado pelos paulistas, é uma data comemorativa paulista, e amanhã é o dia mundial do professor, né, que também é outro agente, né, divulgador do livro. Ana, então vamos lá, comunicação evolutiva. Quando a gente fala de comunicação, nós estamos aqui fazendo a comunicação, não é isso? Nós estamos aqui com o pessoal acompanhando a gente pela rádio AM e também pelo Facebook. Inclusive você que está acompanhando a gente no Facebook pode trocar aqui mensagens com a gente, nós vamos estar colocando no ar para a gente poder ampliar o nosso debate. E também nós estamos no site Sempre RCI, né? Então, Ana, a gente fala de comunicação como um todo, né? Nós estamos aqui comunicando
com o público, nós estamos entre nós, mas você está tratando de uma comunicação diferente, você está tratando de uma comunicação evolutiva. Tem um qualificativo nisso, né, Ana? Qual que seria, assim, em termos gerais, só para a gente iniciar, né? Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço aí o convite de estar aqui. É uma oportunidade única, né, de poder falar de comunicação exatamente num veículo de comunicação, que é um dos primeiros grandes veículos, né, de comunicação, que é a rádio. Então, isso parece ser bastante sincrônico e positivo, fico muito feliz por isso, embora eu não seja professora de comunicação, né, nem das comunicações visuais ou televisivas, mas a área das letras faz parte mais da comunicação escrita, que é onde eu gosto mais e me dedico mais. E a ideia de escrever sobre comunicação veio a partir da minha própria história de vida, né? A minha biografia, o meu modo de ser, como eu fui criada, meu temperamento, a minha personalidade. Eu tinha traços, né, na adolescência de ser muito fechada, né? Uma pessoa muito tímida, muito reservada, pouco falava sobre mim, pouco expressava o que eu sentia ou pensava. Então, aquilo, esse isolamento, ele, assim, com um pouco de traço, assim, de autismo, né? Mas não no sentido como os médicos qualificam, né, de autismo do espectro, né, autista, aquela dificuldade comunicativa mais plena mesmo, né, mais com um percentual mais forte. Mas, assim, lembrava um pouco o meu comportamento isso. Então, eu fui estudar isso para entender como que eu entender um pouco de mim, e dentro da Conscienciologia a gente tem essas técnicas de autopesquisa, e lá fui descobrindo onde eram os pontos mais críticos, onde eu teria que fazer umas mudanças, fazer alterações, fazer as reciclagens, né, que a gente costuma dizer, reciclagem intraconsciencial, mudar lá dentro da gente, para daí eu conseguir expressar-me e me manifestar de modo mais, vamos dizer assim, positivo, coerente, assertivo, assistencial, e por aí vai. Então foi meio das entranhas mesmo, né? Porque, assim, a partir de uma os experiência conteúdos. sua, de uma demanda sua, pessoal, você faz todo um estudo, que aqui não entra você explicitamente, né? Talvez implicitamente, mas você faz todo um aprofundamento do tema, inclusive em várias áreas até, né, Ana? Para poder a gente chegar nessa comunicação aqui, que seria evolutiva, né? Isso, eu busquei fazer um panorama para situar o leitor de como que inicia esse processo da expressão. Então, comunicar é expressar, é manifestar. E aí, essa manifestação, ela tem várias formas. Então, a comunicação verbal, que é essa que nós estamos fazendo ao falar, né? Visual, para quem está no Face, Isso. também tendo oportunidade. Exato, né? tem aí essa oportunidade de fazer essa interação, mas ainda entre esses elementos verbais, porque ela está ouvindo, Isso. né? E vendo, né? Então vai envolvendo aí esse aí tipo. Tem o gestual, que não é só a voz, não é só o conteúdo, tem a forma, digamos. Né? E que aí entra dentro da categoria do comunicação não verbal. Não verbal. Que daí não se usa, não é necessário usar as palavras, os signos, né, linguísticos, né, ou algum idioma para você estar expressando. A você linguagem fala escrita, pelo corpo. ela é verbal? Sim, sim, ela é considerada verbal. Agrafada, né? Isso, sim. Você coloca aqui que são 3 focos, né, que você pegou, né? Que é a comunicação interpessoal, que a pessoa é um com o outro, né, digamos assim, né? De grosso modo, seria isso, né? Como estamos aqui, eu e você é uma interconsciencial. E as pessoas que estão acompanhando na rádio, elas também fazem parte?
Fazem, porque se elas estão nessa mesma dimensão, né, que nós, né, ela é interpessoal. Perfeito. Embora pode não, aí é um problema de proxêmica, né, de estar próximo ou não. Os nossos ouvintes estão um pouco mais distantes, mas não deixa de ser interconsciencial, né, ou interpessoal. Perfeito. Né? E aí você chama interdimensional, que seria então entre as dimensões, aí envolvem os fenômenos parapsíquicos, saída do corpo, Isso. As manifestações nossas perante outras dimensões. Isso. Né? E a terceira seria interassistencial. Então seria aqui, como utilizar da comunicação para fazer alguma assistência, seria mais ou menos por aí. Correto. A gente pode dizer, então, que o escopo do seu livro está em torno desses 3 pontos. Perfeito. Sim, isso? Procurei tratar isso nas várias sessões do livro, explorando isso em detalhe, muitas vezes, né? Principalmente a comunicação interdimensional e a assistencial, que aí foi, assim, o fecho do livro, ele traz daí a grande utilidade, né? De você se comunicar da melhor forma possível. Porque eu vejo muito nas coisas que eu aprendo na vida a utilidade disso. Então, para que serve? Perfeito. Por que eu vou me dedicar tanto tempo estudando isso, ou aprendendo com os livros, com outras pessoas e com a minha própria experiência, para eu melhorar a minha comunicação com esse objetivo? Eu vou estar daí podendo ofertar uma melhor convivência, melhorar nas minhas relações interpessoais, né, relações de trabalho, relações familiares, e a relação comigo mesma, porque se eu conheço mais, eu vou melhorar a conversa, o diálogo que eu tenho comigo mesma. Excelente. Então, porque aí você não interpreta ou você não engana você mesmo, né? Então, assim, para ser mais real, você tem que ser mais autêntico com você mesmo, né? Passa por aí, né? Nossa, muito importante isso, porque às vezes a gente acha ruim um convívio, uma relação, ou com um familiar, ou com um colega de trabalho, mas se a gente for parar e analisar no detalhe, às vezes o problema está na gente, não está no outro. Então, temos que verificar. É claro que tem sempre pessoas que podem ser mais espinhosas, né, para a gente estar se relacionando. Isso é comum, é natural. Mas como a gente pode se situar no meio disso, né? E não se deixar se espinhar, né, vamos dizer assim, Sim. E nem também ficar espinhando ou contribuindo para aquilo ficar pior. E aí vem uma comunicação mais assertiva, né? Na hora que você consegue ser mais assertivo na comunicação, você elimina problemas, né? Com outras pessoas. Já se antecipa em muitas coisas. Agora, Ana, a gente está aqui com a Débora Pereira, dando boa tarde, dizendo que ela está acompanhando a gente de Brasília. Olá, Débora. Que legal. Então, a gente vai agora abrir um espaço aqui para os nossos patrocinadores e a gente volta daqui a pouquinho depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Consalter está de aniversário e para comemorar muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 4 de outubro. Costela de boi ripa, R$ 10,89 o quilo. Alcatra com maminha, R$ 19,90 o quilo. Filé de peito de frango congelado o quilo, R$ 7,88. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,89. Café Caboclo 500 gramas, R$ 6,49. Leite longa vida Frimeza 1 litro, R$ 2,49. Cerveja Skol puro malte 269 ml, R$ 1,69. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, há 43 anos com você, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles.
Ana Seno está conversando com a gente sobre a comunicação evolutiva. E, Ana, você tem aqui uma parte toda que na verdade, a essência do seu livro, né? Que é a questão dos saberes, que você chama dos saberes. Isso seria a aplicação da comunicação, digamos, de maneira mais qualificada, não é isso? Seria? Porque como utilizar a comunicação, não é isso? Isso. Para chegar nessa resposta, eu precisei entender o todo. Aí a visão de conjunto do tema comunicação, eu acabei consolidando nessa proposta, que é a tese do livro, dos saberes comunicativos. Isso. Então, para abarcar todo esse conhecimento e todas as formas e maneiras de se comunicar, vai estar dentro dessa classificação que eu propus, que são os 6 saberes comunicativos. Então, o saber falar, saber ouvir, saber ler, saber escrever, saber traduzir e saber pensionizar. Então, dentro dos estudos da linguagem, né, aqui na dimensão intrafísica, ou numa faculdade de letras ou de comunicação, nós vamos ter essas 4 habilidades. Ou mesmo quando um professor de idioma estrangeiro, ele sempre vai estar se preocupando para ensinar alguém a falar uma língua estrangeira, a desenvolver no aluno essas 4 habilidades, né? Saber ouvir, saber falar, saber ler e saber escrever. Mesmo São saber 4... ouvir tem a ver com a comunicação, né? Porque a comunicação Claro. pode ser do outro, mas é como você interpreta o que o outro está querendo se comunicar. Isso, perfeito. Compõe sim, porque o esquema básico e muito, né, divulgado dentro da teoria da comunicação é receptor e emissor, né? E a mensagem. E a mensagem ali no meio, transitando entre os dois. Perfeito. Então, ora um é emissor e o outro é receptor, ora inverte. Uhum. Então, aí eles, numa interlocução, num diálogo, essas posições se invertem, né? Uhum. Que a gente chama de turnos de fala. Então, ora um está falando, o outro está ouvindo, e vice-versa. Então, aí ocorre o diálogo e aí vai progredindo, à medida que as pessoas conseguem se entender. Então, aí depois a gente fala das problemáticas desse momento, né, da interlocução. Mas seguindo, então, essa ideia aí das 4 habilidades, aí dentro do paradigma consciencial, que é a ciência que eu estou, né, me dedicando mais atualmente, a conscienciologia, eu observei que a variável parapsíquica era importante e fundamental para a gente agregar. E aí eu bolei, então, como eu posso dizer, mas não é nenhum desses saberes, não é nem falar, nem ouvir, nem ler, nem escrever. Onde entra isso? Então, entra no saber traduzir. Porque você vai fazer uma leitura energética do outro, ou do ambiente ou do objeto, e pegar a compreensão desse conteúdo, traduzir cognitivamente para você, e aí você põe em palavras. Aí você traduz. Então, porque muitas das coisas que a gente vivencia em algum fenômeno extrafísico ou projetado, ou algum fenômeno aqui mesmo, uma clarividência, você estabelece um processo comunicativo ali. Isso. Só que ele em si é uma comunicação, mas só que você precisa, para contar para outra pessoa, você precisa traduzir isso, como foi a experiência. Escrever como foi que você viu, como era a sensação, cor, forma, conteúdo, ideia. Então, você vai ter que traduzir aquilo que você percebeu nas energias, você põe em palavras. Então, esse processo tradutivo é que é a essência aí desse saber traduzir, que está dentro da comunicação parapsíquica. Que envolve o conteúdo da mensagem também. Envolve porque o conteúdo. Porque você tem a experiência, mas às vezes você não consegue extrair alguma coisa daquela experiência. Então, isso também é comunicação. Também é. Isso que eu fui abarcando, juntando todas essas facetas, porque é muito amplo. Quando a gente pega o campo da comunicologia que eu me deparei, eu falei assim, só um livro não basta, né? Tanto que já estou produzindo o segundo e ele vai ser um detalhamento de um dos itens que eu observei. Porque mesmo aqui. A gente pensando, né, saber falar, que a gente, vamos pensar assim, grosso modo, seria o mais explícito, né? Mesmo o saber falar, você tem uma série de variáveis que envolve objetividade, clareza, né?
adaptação ao interlocutor, você tem uma série de questões que você precisa, por exemplo, dependendo do tema, você não pode falar para uma pessoa que não entende, vamos supor, um médico não pode chegar para o paciente e falar do termo da doença que ele tem de uma maneira que os médicos estudam na academia, não dá, né? Por quê? Porque a linguagem não está adaptada à pessoa, então ele vai ter que traduzir numa linguagem mais coloquial para poder a pessoa entender. Então, mesmo dentro por exemplo, do saber falar, é um mundo que envolve, um mundo que é? envolve isso, essa parte do vocabulário, do léxico, e adaptar-se ao outro, ao seu interlocutor. Isso é Quem sério, é ele? né? Se ele é uma pessoa, um professor, um erudito, um intelectual, você vai ter um nível de conversa que você pode aí incluir um vocabulário mais sofisticado, mais rico, que provavelmente a pessoa vai compreender e dominar. Se você está falando com uma pessoa que ela não é alfabetizada, por exemplo, Perfeito. Pronto, aí você já vai procurar falar com palavras mais simples, explicar com mais palavras, às vezes é necessário usar mais palavras do que uma, porque às vezes não domina o conceito, né? Poxa, é verdade. Então, aí você busca outras formas de se expressar para se fazer entendido. Agora, uma coisa que é muito importante nessa parte da comunicação é você associar isso, não só esse conteúdo e escolha de palavras, mas também a afetividade. Existe uma forma de você falar que carrega a afetividade e isso pode fazer uma compreensão do que você quer dizer muito boa, muito maior. Isso também envolve uma série de variáveis, eu fiquei pensando, né? Vamos supor, você pode falar de uma maneira tranquila, mas aquele conteúdo está carregado até com as energias, até com uma intenção negativa, ou você pode estourar e estar falando com razão, não é isso? A forma também, ela é muito séria, não é só a linguagem e não é só a mensagem que você vai passar, né? A forma também é importante. Nossa, total. Aliás, se cada um de nós, né, nós duas aqui, quem está nos ouvindo, parar para pensar e olhar, poxa, quais são as dificuldades que eu tenho de alguns relacionamentos? Quais os conflitos que surgiram? Se você for parar para pensar, foi algum problema da comunicação. Às vezes deixou de falar, às vezes falou demais. Isso, exato. Foi ali uma dosagem das coisas. Ou foi de mais ou foi de menos, como você fala. E quando é aí uma coisa que é demais, o que depois você pode fazer? Verificar em casa, né? Volta a fita, se você está disposta a querer fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, para você melhorar a qualidade. E até uma reconciliação com o outro, dependendo do estrago que fez. Isso, se você concluir depois, né, a posteriori, o que aconteceu e o que pode ser melhorado, você pode fazer isso, chamar uma segunda conversa, pedir ali uma retratação, ou uma desculpas, ou redizer, né? Tipo assim, ou desdizer e retificar o que você havia dito. E também naquela energia, às vezes, no afã das emoções, que isso permeia aí todo o processo comunicativo, né? Às vezes a gente está numa empolgação, num entusiasmo muito grande, e aquilo pode passar da conta mesmo. Então, aí dá para ser depois revisto, e outra, contando que a outra pessoa vá conseguir entender e fazer aí um outro processo, que aí seria mais do lado dela, que é saber receber isso, perdoar, fazer todo o acolhimento do que você está falando. Compreender os problemas de forma, né? Agora, quando você diz comunicação decodificada, como que é essa decodificação? É você interpretar não é, porque você já falou que interpretar tem uma outra conotação. O que seria essa comunicação decodificada? Ela é dentro do processo de captação e de processamento mental e cognitivo. Ah, entendi. Tá. Então, dentro do nosso cérebro vai haver um percurso, mesmo neuronial,
para você traduzir uma informação que vem num formato, né, das energias, e que aí você, no cérebro, vai decodificar isso, traduzir isso para processar e falar em palavras, com códigos linguísticos. Entendi. Por isso que é uma decodificação. Existe um código que é energético, vamos dizer assim, se é que a gente pode denominar assim, que vai passar pelo seu cérebro, que é o seu processamento, que é a nossa máquina, né, a nossa HD. E aí você decodifica e traduz aí em palavras, no idioma aí que você domina, que você Agora fala. você trouxe o saber traduzir, mas você também traz o saber pensenizar. O que seria esse pensenizar? Qual seria a diferença do saber traduzir e do saber pensenizar? O saber pensenizar, ele está na origem, na causa. Quando começa, né, o teu pensamento, a tua ideia? Onde se origina? Então, esse conhecimento, que aí a gente teria que estar falando um pouco da teoria do Pensene, né? Dentro da Conscienciologia, nós temos esse neologismo que tem a seguinte característica. É indissociável 3 elementos. Então, o pensamento, mais o sentimento, mais a energia, eles ocorrem simultaneamente em qualquer processo comunicativo. Então, quando você está fazendo em silêncio, pensando, a gente fala pensando, mas em realidade a gente está pensenizando, porque a gente está mobilizando não só a ideia, mas a gente também está tendo uma reação emocional em relação à ideia que a gente está tendo. E com isso, o nosso corpo, né, o conjunto dos nossos veículos, né, o holossoma, eles também estão tendo uma reverberação de acordo com esse pensamento, né, com essa ideia, com essa emoção que estão ali ocorrendo. E aí você vai expressar isso também na sua fala e, portanto, nas suas energias. E às vezes você nem expressa na fala, porque está no nível mental do pensamento, né? Mas só que as energias já comunicaram. Isso, elas chegam antes. Elas chegam antes, então mesmo que você não fale nada, às vezes ali já ocorreu a comunicação. Né? A gente tem um exemplo que é bem prático, e eu acho que muitos aí que estão nos ouvindo já devem ter vivenciado isso. Ocorre muito quando as 2 pessoas têm muita afinidade, e isso ocorre com o meu duplista, por exemplo. Então, eu estou em casa e ele tinha saído, sei lá, para fazer alguma coisa, foi na padaria, foi em algum lugar, e eu já pressinto que ele está chegando. Olha que interessante. E aí, em geral, ele está subindo no elevador, eu já pressinto isso, e que vai abrir a porta, e dali a pouco o som da chave abrindo a porta. Quer dizer, isso são as energias, esse processo que a gente capta. Ele comunicou a chegada dele, mesmo sem intenção. Isso, né? Sem estar lá gritando, Ana, estou chegando, né? As energias dele já falam antes, e se a gente está atento e captando essas energias, isso acontece também com os animais, os sub-humanos. Animal percebe quando, Sim. Cachorro, gato, todos percebem quando a gente está chegando. De casa, se o Moacir não está em casa, eles já vão para a porta, assim, eu posso saber, o Moacir vai chegar. Isso é um processo comunicativo, exatamente. Por uma coisa invisível que a gente não vê, que é a energia, e que tem uma informação, que é um código ali que está transitando, que a gente não sabe exatamente onde, mas ele ocorre porque a gente capta. A gente é uma antena ambulante. A gente capta muitas coisas. Agora, Ana, tem uma xará sua aqui, tem uma outra Ana, Ana Ferreira. Ana Maria Ferreira entrou aqui no nosso Facebook, então, pessoal, ainda dá tempo de vocês interagirem aqui conosco, e a gente vai, então, chamar aí os nossos comerciais. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais comunicação evolutiva. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h30. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná.
Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então a gente continua o nosso papo aqui sobre a comunicação evolutiva e a Ana traz um mapa, é uma técnica, na verdade, né, para a pessoa aplicar e avaliar o seu nível de comunicação, a gente pode dizer isso, né, Ana? Sim, ajuda a gente a perceber onde que a gente está falhando, quais os pontos que a gente pode observar que não estão funcionando bem, que a gente pode alterar, porque o que está da nossa alçada é possível da gente mudar. Agora, o que é no outro, aí fica difícil, não é da nossa alçada. Exigir que o outro mude, sendo que ele é dono dele, né, dele mesmo, né? Então, assim, a gente pode mudar a gente mesmo, né? Isso. E ajudar o outro se ele quiser mudar, né? Mas aqui, no caso, é assim, cada um fazer esse mapa vivencial, né? Ou seja, um mapa das próprias experiências em relação à comunicação. Que aí é uma proposta, assim, da pessoa fazer um levantamento de tudo que ocorre com ela no dia e observar o ponto mais crítico e entender todo aquele cenário, aquele curto trecho do acontecimento. Então, aí eu trago, assim, um primeiro exemplo, um fato. Você vai observar um fato e destrinchar ele, detalhar. Então, eu fiz uma coluna para o fato e depois a emoção que está ali relacionada, o traço, né, que precisa ser mudado, que está ali relacionado, o traço que eu quero chegar, quero o sonho meu de consumo, onde eu quero chegar, para melhorado, o traço já reciclado, e uma coluna para identificar como foi a minha reação e a hipótese do porquê que eu entendi que eu fiz daquele jeito. Porque no processo nosso, no nosso nível evolutivo, a comunicação, onde mais pega na gente, são nas emoções. Que às vezes não é tanto uma discordância de ideias. Existem também as discordâncias de ideias, isso é possível sim. Mas se a gente for examinar, em termos de estatística, onde mais ocorre é porque houve algum desequilíbrio das emoções, ou no emissor ou no receptor, ou nos dois, ou em ambos. Então aí, eu relacionei aqui um exemplo, né? Quando eu estou, por exemplo, observando um erro alheio. Então, a gente combinou algo, aí a pessoa errou e ela não... Qualquer tipo de erro, assim, ela furou, não fez o que foi prometido, ou ela realmente trocou uma coisa pela outra, enfim, qualquer tipo de erro. O que esse erro alheio me causava? Eu ficava com muita raiva. Perfeito. Eu ficava com muita raiva daquilo, porque aí entrava um pouco também de indignação. Mas como assim? A gente combinou isso, a pessoa falou que ia fazer isso e não fez, etc. Então, aquela raiva, aquela emoção interferia no meu processo comunicativo, contaminava. Eu não ficava mais tranquila, nem serena, e nem conseguia daí fazer um entendimento de ir lá, saber quais as causas daquilo e tal. Mas daí, esse mapa é para ver as coisas em mim. Então, a proposta é para a pessoa ver e fazer autopesquisa nela. Então, aí, o que eu observava com essa reação minha? A reação era de raiva. Então, eu demonstrei com isso que eu tinha um aspecto de intolerância. Eu não tolerava o erro do outro. Então, aí
e tinha uma heterocrítica muito forte, muito carregada, ou seja, criticava muitos outros. Eu chamo isso de imaturo. Às vezes você nem sabe qual foi o motivo da pessoa ter falhado, né? E às vezes o motivo é até justificável, mas a gente, como não sabe, né? Isso, e aí você já pré-julga, você já faz o seu... você sentencia, você julga, sentencia e já, né, crucifica o outro, condena, isso. Então, essa condição eu fui observando. E aí, qual era o traço ideal que eu estava buscando? Ser mais tolerante, ter mais paciência. Se tiver que fazer a crítica, fazer uma crítica mais cosmoética. Compreensão, porque aí você passa pelo entendimento, vê ali o contexto, por que aquilo ocorreu, porque nada é por acaso, né? Então, nessa situação, eu observava que a minha reação era mais de acusação, de julgamento acrítico, né? Eu não queria saber, já ia criticando o outro. É um tipo de apriorismo, porque eu não parava para perguntar, mas o que aconteceu? Por que foi que aconteceu isso? Eu já soltava, né, os cachorros. Então não dá, né, para ser assim. E aí, a hipótese que eu levantei em relação a esse recorte vivencial que eu fiz, eu tinha muita imaturidade, intolerância aos erros alheios, medo de admitir que também erra, porque daí eu fui escarafunchar dentro de mim. Fiz a mesma coisa. Exato, eu já fiz isso e eu estou julgando o outro porque o outro está fazendo comigo. Nossa. Então, pera lá, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender. Perfeito. E aí também houve um pouco de prepotência da minha parte, ou de superioridade, de achar que eu sou infalível, de que nunca erro, né? E não é verdade, né? Todos nós estamos aqui para aprender. Em algum momento, nesse planeta. Ninguém é perfeito, né? Isso. Então, assim, em algum momento a gente tem as nossas falhas também. Então, você esperar do outro. E outra, o outro tem o direito de errar, né? Tá no direito dele. Porque ele também está num processo evolutivo, está aprendendo Porque a gente pode né? exigir do outro algo que às vezes a gente nem está fazendo com a gente mesmo, né? Isso é muito sério, né? Então fica aí a dica dessa técnica aqui, usar esse mapa para essa finalidade, né? Perfeito. A pessoa vai se observando. Até para a gente entender essa primeira parte que você fala sobre autopesquisa, que é seríssima, né? Você olhar para você mesmo, você fazer as suas reflexões, você ter a compreensão das suas limitações, das suas imaturidades e se reperspectivar, né? Se reciclar, se modificar por você. O outro vai ver a mudança em você. Sim, né? Aí que entra um aspecto que a gente ainda não falou, que é a coisa mais positiva que a gente pode fazer quando a gente recicla. É dar o exemplo. Exatamente. Você vira um exemplo para outra pessoa. Poxa, mas você, há tempos atrás, você era tão diferente. Você ficava com raiva e estourava comigo. Agora você vem perguntar, o que aconteceu? Deixa eu ver o seu lado da história. Exato. Não é? Muda verdade. tudo, né? Mudam as relações, né? A gente consegue ter, vamos dizer assim, uma relação mais saudável porque você resolve os problemas, né? Se você tem um problema de comunicação, você resolve. Fica mais fácil se você admite o seu lado, né? O seu lado, você vê qual é o seu problema e você vai falar para o outro, olha, eu acho que você errou nisso, ou senão, né? O que aconteceu do seu lado? E aí sim, estabelecida a comunicação, você resolve problemas de tendências. Eu acho que aí vamos dizer assim, essas dificuldades mínimas do cotidiano, dos conflitos, assim, podem ser superados facilmente se a gente dá essa paradinha para pensar e raciocinar antes de falar. Eu agora adoto a premissa assim, eu mais ouço do que falo. Isso é inteligente. Eu espero entender mais o que o outro tem a dizer e para captar qual é o contexto dele, qual é a demanda, o que realmente ele quer saber, no que é que eu posso ajudar, porque às vezes é uma problemática que eu não vou ter nenhuma solução, nenhuma possibilidade de ajuda, mas enfim, eu posso até ajudar a encaminhar,
procure um especialista, ou leia tal livro, faça tal coisa, isso dá orientação, assim. Mas em outras, se há um fato que ocorre, que é comum entre as duas pessoas, aí é mais fácil de estar resolvendo, dentro dessa dinâmica do primeiro ouvir e perguntar e depois falar. Nossa, isso muda completamente. Aí eu convido todo mundo a exercitar isso uma vez, porque ver os resultados disso. Porque, no fundo, qualquer pessoa quer ser acolhida. Ah, claro. Qualquer pessoa quer ser acolhida, ser ouvida, ser compreendida, que aquilo que ela tem a dizer é importante, é relevante, tem valor. Então, isso, quando o interlocutor ouve mais, ele está dando essa sinalização ao outro. Olha, eu valorizo o que você tem a dizer, por isso eu estou ouvindo você. Isso não é dito, mas é no conjunto ali do diálogo, nessa postura de ouvinte, você já está comunicando silenciosamente isso, que você quer saber o que é o que o outro tem, onde é o problema, onde é que dói. Porque às vezes é uma coisa que, se ele falar, ele vai ficar bem, dilui aquilo, só queria desabafar mesmo. E às vezes é uma coisa simples, né? Você ouvir, às vezes é só ouvir a pessoa, ouvir nas entrelinhas, né? Ouvir não só na forma, ouvir no sentido do acolhimento, né? Mas essa é a comunicação interassistencial que você fala. É isso, não é exatamente. Isso? Porque não é só o ato de ouvir, é você fazer com que esse ato seja um ato de assistência. Né? Excelente, Ana. Muito bom, e a gente vai continuar se comunicando daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Todos os sábados, à 13h, a RCI convida você para o debate do seu projeto de vida. O que você quer deixar como legado de sua existência? Quais são as suas metas pessoais? Como gostaria de ser lembrado? O que lhe motiva a ir adiante, faz brilhar os seus olhos? Venha e participe desta jornada. Ouça ao vivo no rádio e assista a live no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Projeto de Vida. Sábado, da 1 às 2 na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, Ana Seno está falando para a gente aqui
sobre comunicação evolutiva, e ela tem uma tabela, gente, muito bacana, porque ela coloca assim, ó, o que facilita e o que dificulta a comunicação. Vamos falar sobre ela, Ana? Dá para a gente trabalhar aí alguns desses temas, né? É bacana isso. Ó, eu penso que, do ponto de vista do ego, né, da pessoa, facilita mais quando você não é muito egóico. Ou seja, se você coloca sempre você na frente, aí pode gerar já uma indisposição no interlocutor, no outro que está interagindo com você, de modo já a ficar antagônico. Porque daí como que a outra pessoa vai ficar pensando? Mas ela só pensa nela, ela é egoísta. Poxa. Por que eu acho que eu vou ouvir o que ela está falando? Isso não é exemplo, olha lá, ela não está querendo me ajudar. Ela está querendo, às vezes, que eu melhore para ela ficar bem. Porque daí eu tiro um problema para ela. No fim, ela está egoísta. Esse tipo de raciocínio, quando a gente traz na nossa fala, na nossa comunicação, na nossa postura, né, diante de qualquer diálogo que a gente estabeleça, isso prejudica muito, muito. Por isso que, voltando no bloco anterior do ouvir, é muito relevante. Quando você ouve e entende a demanda do outro, você já está num processo de sair de si, você deixa de ser egóico nesse momento, e para entender e vivenciar a realidade do outro, entrar na situação do outro. Poxa, isso resolve tanto conflito, né? Muito, e isso e antecipa aquilo, escalar num nível de problemas que podem, por exemplo, num casal que não está se entendendo, aí já penso em separação. E nisso, quando chega nesse estágio da separação, você tem dois caminhos: ou faz aquilo numa boa, amistosamente, ou você faz no litígio. Isso. Então, aí no litígio é porque não houve mesmo, nenhuma das partes estava disposta a fazer o processo da escuta. E às vezes, é isso mesmo, às vezes até de ouvir o outro, né? A necessidade do outro, aquilo que incomoda no outro, né? Porque nessa condição, quando você se dispõe a escutar, não quer dizer que você vai concordar com o outro. Esse que é a diferença do processo. Você está ouvindo, dando valor ao que o outro pensa e sente, porém você discorda. E qual é o problema de discordar? E aí é você colocar o seu ponto de vista numa boa, e aí essa troca vai chegar num consenso, né? Mas aí é importante isso, é importante que isso seja saudável, a crítica ou a discordância, mas disciplinadamente, energeticamente saudável, para poder se chegar a um acordo, né? Porque senão não vai... Que é o que aí a gente busca, essa maturidade, né? Quanto mais você se conhece e vai fazendo essas correções do seu comportamento e da sua postura, né, comunicacional, isso já vai te dar uma maturidade, né, nas suas inter-relações. Você vai se mostrar como uma pessoa mais coerente, mais compreensiva, mais tolerante. Você vai acolher mais as diferenças, porque daí o diferente ele não vai mais te agredir, porque você compreende que no mundo somos diferentes. Então não vai haver um igualzinho ao outro. Nem mesmo os gêmeos são iguais. Eles podem ter uma aparência igual, mas a essência mesmo de personalidade... E a comunicação, é óbvio, se as pessoas são diferentes, até a maneira de comunicar vai ser diferente. Então, você tem que entender a maneira do outro se comunicar. Isso eu exploro muito, é um assunto que me interessa, e para o segundo livro é onde eu vou estar explorando mais a miúde, dando mais exemplos, pensando melhor como a gente pode melhorar isso. Se existe um modo de ser da gente, que é a nossa singularidade, né, consciencial, e a gente se autoacolher nisso, né? E ir aprimorando cada vez mais.
E aí, como você se posiciona no mundo? Isso é um ato comunicacional. O posicionamento no mundo não é só você dizer que você defende tal coisa, ou pensa assim, ou é a favor, ou é contra. Não. Isso é muito limitante pensar que o posicionamento no mundo é isso. Posicionamento no mundo é tudo, é a maneira como você se veste, o seu gestual, que vocabulário você usa, quais os seus hábitos, os seus costumes, como você recebe as pessoas na sua casa, como que você reage quando você está na casa dos outros. É em tudo isso que você se comunica, você se mostra como inteiro, né? Então, estudar essa área, esse campo, me fascina, porque ele é imenso e a gente sabe que tem vários especialistas, né, no mundo que pegam um recorte desse processo todo comunicacional e vão aprofundando e viram especialistas disso. Então, o livro, eles propõem a dar uma visão de conjunto, uma panorâmica desse processo comunicacional. E aí, quem quiser, fica aí o convite, né? Eu já pus aqui, ó, para o pessoal que está aqui no Face, já está o link aqui na nossa caixa de diálogos, mas você que está fora, gente, olha, o site www.shopcons.com.br tem disponível aí o livro da Ana, né, Comunicação Evolutiva, e vários outros livros também, mas a gente tem já disponível, então. Agora, Ana, você finaliza aí o escopo maior da sua obra tem relação, então, com essa assistência pela comunicação. A gente pode dizer isso como síntese, não é isso? Ana? Exatamente. Então, tudo isso para quê? Entender esses detalhes para quê? Se nós vivemos em grupo e evoluímos em grupo, fazer isso de modo mais assistencial com o outro, ajudando o outro a evoluir também, porque daí o outro, consequentemente, vai ter uma disposição maior para nos ajudar também. Então, essa condição, essa sinergia, ela fica muito positiva. Então, partindo de você, essa iniciativa de dar o melhor na sua comunicação, na sua interação, isso ajuda muito o entorno onde você está. Melhora tudo no seu entorno. Em termos de família, de trabalho, né, das suas aspirações pessoais, dos seus objetivos, das suas metas pessoais, tudo vai convergindo. Porque você está olhando para as pessoas e interagindo com elas, se comunicando de modo mais assertivo, positivo, assistencial, querendo ajudar. Tem aquela frase famosa daquele cidadão carioca que criou a expressão: gentileza gera gentileza. Sim. Então, se você traz isso no seu cotidiano, no seu modo de ser, de se expressar, de se manifestar e, portanto, se comunicar, você vai atrair isso. O que você faz e fala e se expressa, é isso que você vai atrair. Então, o que você quer atrair para você? Como que você quer que as pessoas te tratem? É assim que a gente vai tratar o outro, então. Então, você faz o inverso. Se eu almejo você antecipa. Isso, e aí que entra o foco assistencial, que é o último, né, bloco lá o interpessoal a gente já comentou, o interdimensional a gente também já comentou um pouco, e esse interassistencial. Então, se você coloca na tua manifestação essa premissa, isso como princípio e valor, de que você vai estar sempre buscando tratar o outro com o respeito, né, com consideração. Não importa quem é o outro, no sentido se ele sabe mais ou menos, se ele é pobre, se ele é rico, não interessa. Se você faz essa compreensão de que todos são seres humanos, estão em processo evolutivo, você vai buscar uma utilização dessa sua forma de se comunicar mais positivo, para o bem de todos, né? E você finaliza falando das realidades intraconscienciais, ou seja, ok, a sua relação com o outro, a sua comunicação com o outro, mas como é que você
você se coloca nesse papel? Como é que é essa realidade intraconsciencial? Que é o ponto de partida. Quando você decide que vai agir, se comunicar, expressar bem, é porque você já fez uma tarefa de casa antes, que é você fez essa conversa íntima com você. Você não tem altos conflitos tão graves. E você já se pacificou. Ou seja, se você está bem com você consegue ter uma comunicação melhor com o outro. Seria mais ou menos por aí. É isso aí, uma boa síntese. Se você já dialoga bem, está de bem com você, você não briga com você, nem com quem você é, com o que você faz, com o que você é, porque, o seu corpo. O que você é com o outro é o reflexo do que você é com você, né? A pessoa ela está infeliz, ela tem problemas, ela tem conflitos. É lógico que na hora que ela vai comunicar, ela vai ter problema com o outro também, né? Então, quanto mais a pessoa tiver de bem consigo mesma, a gente pode dizer que é isso. Mais a comunicação dela vai ser assertiva. Porque muitos já devem ter passado por uma situação assim. Você está tranquila lá fazendo sua coisa, você está lá estudando, lendo, ou trabalhando, digitando, alguma coisa você está fazendo, e chega alguém e abre a porta e fala bravo com você. Escuta, você ainda não foi fazer isso? Não botou lá a roupa para lavar, não sei o quê? Falando algo qualquer e com um tom bravo, irritado, não sei o quê. E aí você olha para aquilo e fala, mas o que está acontecendo, né? Então, se você já vai revidar o que a pessoa falou naquele tom e entrar no pique que a pessoa está de irritação, pronto, você já não está mais no processo interassistencial possível. Porque você já vai botar lenha na fogueira, ela falou num tom, você vai falar num tom mais alto ainda, e aí aquilo vai escalar, e aí perde-se o controle, e aquilo é briga, e às vezes aquilo o problema é a pessoa, ela está insatisfeita com ela mesma, e ela estoura com você. E você acha que o problema é com você, às vezes o problema é com ela. Perfeito. Né? Agora, Ana, a gente tem aí mais 2 minutinhos, assim, o que você deixaria de mensagem, sabe, para o pessoal que está se comunicando com a gente aqui pela rádio? A gente espera que essa nossa conversa aqui tenha deixado algumas reflexões, alguns pontos para pensar, e levem isso a sério. Se você está vendo na sua comunicação que tem pontos que você pode mexer e mudar, faça isso o quanto antes. A tua vida vai mudar para melhor, com certeza, porque a minha mudou quando eu decidi fazer todas essas reciclagens e mudanças na minha forma de falar. E a comunicação dela é muito doce, né, gente? Olha a voz que ela tem, olha o jeito. Ela é o acolhimento em pessoa, ela é um carinho, ela é doce. Então, olha, é um exemplo para a gente. Você deixa um exemplo, não só no seu livro, mas na sua forma de comunicar. Então eu acho que eu fiz bem a lição de casa, né? Então eu fiz bem a lição de casa. Que bom. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. A gente agradece muito, Rose, aí a oportunidade de poder falar isso e de também poder trazer aí as ideias e o que a gente já conseguiu aprender. Ana, a gente que agradece, sabe? Você dá, né, essa aula aí de comunicação pra gente. Vamos ver se a gente melhora a nossa comunicação daqui para frente. Fica as dicas. Todos nós, né? Ou pelo menos a gente pôs a pulga atrás da orelha, né? Alguma coisa. A gente aprendeu hoje com isso tudo, né? E a gente espera aí que você também tenha gostado, porque a gente vai estar aqui de novo sexta-feira que vem com mais autor, com mais livro pra gente debater. Semana que vem tem lançamento, hein, gente? Livro novo chegando aí. Então, tchau, tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem. Tchau, Ana. Obrigada. Obrigada, eu. Tchau a todos. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosemary